Ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação da deputada federal a 10 anos em prisão em regime fechado, além da perda de seu mandato por envolvimento na invasão com o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Janaína Camelo vai trazer os detalhes para a gente agora, porque ainda cabe recurso, né, Jana? Decisão da primeira turma. Decisão da primeira turma, terminou esse julgamento, né, Evandro? Todos os 5 ministros da primeira turma votaram, terminou com o último voto, que foi do ministro Luiz Fux. Ele votou ontem, esse julgamento começou no dia 9, todos os ministros, 4 ministros votaram rapidamente nos primeiros dias ali, o ministro Luiz Fux demorou um pouquinho e ele votou só ontem, o julgamento que acontece no plenário virtual, que termina hoje. Cabe recurso, sim, cabe recurso. Vários recursos, né? Inclusive, a primeira turma condenou o Carla Zambelli a 10 anos de prisão por invadir o sistema de justiça. Segundo a denúncia, só para relembrar esse caso, em 2022, a mando de Carla Zambelli, Walter Delgatti Neto, hacker, que também foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão aí nesse julgamento da primeira turma. Ele teria ali invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça para expor eventual vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Então, ele e Carla Zambelli vão responder ali pelos crimes de falsidade ideológica e também por invasão de dispositivo eletrônico. Então, só retomando, essa denúncia começa dizendo que isso foi em 2022 e aí em 2023, bem no início ali do ano, exatamente no dia 4 de janeiro, 4 dias antes do dia 8 de janeiro, Walter Delgatti novamente invadiu o sistema do CNJ e inseriu documentos falsos, como alvarás de soltura e até um mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, que na época era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Para a Procuradoria-Geral da República, Zambelli foi a autora intelectual da invasão ao sistema de justiça. Bom, a primeira turma também condenou Zambelli à perda de mandato, ao pagamento também de R$2 milhões em indenização por danos morais e materiais. Essa perda de mandato também só após findados todos os recursos. Mas, Evandro, já automaticamente ela fica inelegível, viu? Fica inelegível aí por 8 anos. O relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, quando ele deu o seu voto, ele disse o seguinte, que essa atuação criminosa, incluindo um mandado falso contra um ministro do STF, o presidente do TSE, representa uma afronta direta contra a dignidade da justiça. A defesa de Zambelli chegou a pedir a suspensão desse julgamento, alegando que o PL, o partido dela, já havia protocolado ali na Câmara dos Deputados um pedido para trancamento dessa ação penal, com base no artigo 53 da Constituição, que trata sobre a imunidade parlamentar, ali aos moldes do que aconteceu com Alexandre Ramagem, mas Alexandre de Moraes negou imediatamente esse pedido, dizendo que os crimes imputados a ela teriam acontecido antes da diplomação dela como deputada federal. Hoje, a deputada Carla Zambelli se pronunciou sobre isso. Ela disse o seguinte, que não sobreviveria na cadeia, porque ela diz que sofre de vários problemas de saúde, como, por exemplo, uma doença rara, tem problemas cardíacos e também sofre de depressão. Ela disse exatamente assim, que está pegando vários relatórios dos médicos e que esses médicos são unânimes em dizer que ela não sobreviveria à cadeia. Nas palavras dela, a gente vai apresentar isso num momento oportuno. Então, cabe recurso, ela foi condenada, mas ainda cabe recurso. Evandro. Janaína Camelo, um ótimo trabalho para você aí em Brasília. Vamos lá, vamos começar pela explicação da deputada federal Carla Zambelli. Piperno, como é que você avalia o fato de que ela alega que não daria conta de ficar na cadeia, não sobreviveria na cadeia, caso de fato tenha que cumprir essa pena de 10 anos, porque eu lembro a vocês, cabe recurso. Eu fico imaginando se todo criminoso condenado, né, fizer esse tipo de alegação. Provavelmente nós testemunharíamos um esvaziamento sem precedentes do nosso sistema penitenciário. E sobrariam vagas, certamente, né? Então, até outro dia foi o Zé Maria que lembrou aqui, né? Alguém alegou lá, enfim, que também, enfim, na cadeia ficaria deprimido. Aliás, foi o Collor de Mello, né? E que o ministro Joaquim Barbosa, lá atrás, em um caso semelhante, falou, bom, mas na cadeia é para ficar deprimido mesmo, né? Está preso, cometeu um crime, uai. Veja... Feliz é que não vai ficar. A que ponto nós chegamos? Veja,
Assim, eu não vou entrar em nenhum juízo de valor em relação ao que eu acho ou deixo de achar sobre a deputada Carla Zambelli, porque eu já expus aqui várias vezes. Mas, veja, há a condenação da parlamentar mais votada do Estado, a segunda mais votada no Estado de São Paulo, por conta da invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Gente, isso não é brincadeira. Isso é, sabe, é muita picaretagem. Agora, vejam só, eu acho, continuo insistindo, e vou aplaudir a deputada se ela fizer isso, que ela está devendo ao país a devida explicação para o fato dela ter levado à presença do presidente da República um hacker que já era alguém com capivara na justiça, em pleno período eleitoral e no momento em que ele contestava a legitimidade do sistema eleitoral. Por que ela fez isso e por que o presidente recebeu esse cidadão? Zé Maria Trindade, como é que você avalia a situação da deputada federal Carla Zambelli agora com mais essa decisão do Supremo? Eu sempre digo o seguinte, uma vez eu me deparei com uma situação, uma casa de maribondo, daquelas casas grandes, com maribondo por fora ali. Eu lembrei de uma comparação. Quer ter seguidor? Cutuca isso aqui. É igualzinho. Eu conheci a Carla Zambelli na Câmara, né, militando. Ela se acorrentou lá na pilastra da Câmara, se acorrentou mesmo, passou a noite lá e tal, durante o processo de impeachment. E ela sempre teve essa militância muito pesada. E ela tem uma saúde debilitada, ela me mostrou uma cirurgia, eu falei, o que você faz aqui? Ela, eu estou de licença médica porque eu fiz uma cirurgia, me mostrou a cicatriz, uma cirurgia na cabeça e tal, para você ter uma ideia. Ela tem uma saúde debilitada mesmo. E ela recebeu esse número de votos de São Paulo pelo seu trabalho, pela sua militância incansável, né? Só que existem coisas e existem vontades que não podem ser levadas em frente porque existem barreiras legais, né? A gente não pode imaginar, esse pessoal que milita muito na área de plataformas digitais, de que lá você pode publicar tudo, lá você pode fazer tudo, porque um dia terá um encontro, um dia haverá o encontro do mundo real com esse mundo da militância através das plataformas. E veja bem, essa condenação pesada de 10 anos, quem é condenado pelo Supremo não tem mais onde recorrer. Essa possibilidade de recorrer ela é burocrática, ela é chamada protelatória, porque ela estica o tempo de mandato dela na Câmara, mas não muda, porque é o próprio Supremo que vai analisar, né? Então, uma falhinha aqui, não sei o quê, que não ouvi não sei o quê. Não. A Câmara se recusou a socorrer a Carla Zambelli. Ela reclamou que até o PL, até o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, a abandonaram, porque ela foi longe demais, né? Esse esforço dela, elogiável, que eu acho que líder é assim, político tem que ir em frente e assumir as consequências. Chegaram as consequências. Da última vez que conversamos, por exemplo, ela me falou das multas. Inviabilizaram a vida dela. São muitas multas, muitas condenações. E agora vem onde, eu acho que 2 milhões, se não me engano, além dos 10 anos, perda de mandato, mais multa de não sei quantos milhões. Ela não tem dinheiro para isso, ela não falou, não tem dinheiro para isso. Quer dizer, inviabiliza. A VEP de quem é condenado pelo Supremo é o Supremo, ou seja, é o Supremo que vai dar a ela a possibilidade de cumprir em casa, de progressão de pena. Só faz progressão de pena quem paga as multas. Isso já é jurisprudência muito complicado. E vou lembrar aqui, lamentando, não é comemorando, porque eu não gostaria que a Carla fosse condenada, de que ela ainda tem aquela condenação provável e Sim. muito provável daquela história dela sair com a arma em punho em São Paulo, correndo atrás de um sujeito que a agrediu e que ela deveria ter deixado isso para lá. Pois é. 5h35, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, continuamos. O Gustavo Segré, o Zé fala, né? Ela decidiu encarar todas as consequências. Ela pensou nessas consequências ao cometer essas situações, porque uma dessas consequências pode ser a prisão. E ela diz que não sobreviveria à prisão. Já sabia disso por causa dos problemas de saúde que ela tem. Imagino que não.
imagino que nesse caso da invasão através do hacker para o Conselho Nacional de Justiça tenha sido muito parecido com o que aconteceu na Argentina, e eu vivenciei isso de perto, em que para provar que era um partido político, poderia estar fraudando as inscrições de afiliação, alguém entrou no sistema para mostrar que estava errado e alterou, inclusive, os dados cadastrais de um dos diretivos, de um dos dirigentes desse partido. E para tentar mostrar que tinha algum ilícito, foi cometida uma irregularidade, exatamente, na mesma linha, na mesma forma. Isso não serve como justificativo penal. Eu consegui entrar, mostro que o sistema é falível, mas se para isso tiver que cometer um ilícito, não está sendo bem ponderado o risco que isso pode ter. E, perfeitamente de acordo com o que o Semaria indicou, a penalidade chegou. Ou seja, não era uma possibilidade de não ter a penalidade. Agora, a única opção seria que a Câmara, mantendo a mesma lógica que com ramagem, pudesse suspender o processo. Mas essa suspensão de processo protela a situação, porque numa hora em que a Carla Zambelli não seja mais deputada, salvo que ela se candidate e ganhe novamente em 2026, bom, aí então poderá continuar, se a Câmara justifica da mesma maneira que com ramagem, a suspensão desse processo até terminar o mandato. Mas também aí tem outra questão, que é o que Semaria trouxe. O partido, o PL, especificamente o Bolsonaro, muitos atribuem a que grande parte da perda dos votos foi porque o dia anterior às eleições, Carla Zambelli sai com a arma na rua. Não dá para saber exatamente quantos votos isso pode ter tirado, mas muito provavelmente sim, tirou. E depois teve uma tentativa de fazer uma manifestação em São Paulo, dia 16 de março, organizada por Carla Zambelli, pedindo o impeachment do presidente Lula. E os próximos do Bolsonaro indicaram que não era essa a pauta do partido, que não queriam o impeachment do presidente. Então, teve um caminho solo, Carla Zambelli, e hoje se sente isolada dentro do PL, com certeza. É verdade. Fala, Gani. Pode falar. Desculpe, só uma coisa. Ela já tem uma condenação do TRE aqui em São Paulo de perda de mandato, isso vai para o TSE. Também. Olha, é uma situação muito difícil para ela, alguns julgamentos, essa condenação, enfim. Agora, em relação ao caso do Ramagem, né, tem um complicador adicional para ela, que no caso do Ramagem, o que a defesa dele alega, e lógico, o PL da Câmara se baseou nisso, é que o crime, o 8 de janeiro, né, então a abolição do Estado Democrático de Direito ou tentativa de golpe de Estado, ocorreu depois da sua diplomação. Então existe, né, essa discussão do marco temporal. No caso da deputada, teria sido antes, né, e não depois que ela foi diplomada. Então isso traria um complicador adicional para ela, e tem que ver também se a Câmara quer bancar esse tipo de projeto, né, igual fez com o Ramagem. Poderia ser uma esperança para ela, mas é claro que isso também passaria pelo crivo do Poder Judiciário no final das contas. Agora, é uma situação difícil. Quando houve todo o episódio, à época eu disse que o grande erro que ela comete na vida dela foi justamente se aproximar de um hacker, né? Quando você se aproxima de um hacker, boa coisa não vai sobrar para você.